uma leveza de coração. E vocês sabem que eu cheguei em casa e catei esses DVD que tem aí, de louvor, e eu falei assim, eu vou decolar um louvor aqui para mim toda manhã. Eu tenho a vozinha meio malzinha, né? Não saía tão bonita quanto a dele. Mas eu falei, Senhor, aqui a vozinha é meio rouca, mas vai. E soltei o som no TV e louvei a Deus. E eu tenho feito isso, isso é uma bênção. Uma bênção. O dia começa de outro jeito. Faz a experiência. Você aí, meu jovem, antes de ir para a escola, levanta lá, mete o CDzão lá, o DVD, e vai cantando, e vai se arrumando e cantando. Vai botando a roupa da escola e louvando e cantando, e você já sai inflamado em nome de Jesus, amém? É bom demais. Isso é relacionamento com Deus. Isso é caminhar com Deus. É ir para o trabalho, ir para a escola, cantando, já louvando, porque já teve uma meia hora de adoração, Criador. Os pássaros louvam a Deus logo pela manhã. E os seres humanos foram criados para andar com Deus, para viver com Deus, para andar ao lado de Deus, para louvar a Deus, para adorar a Deus e ter comunhão com Deus. E nós não fazemos nada disso com Deus. E há um vazio, uma tristeza, uma amargura, um sofrimento e uma infelicidade no coração dos filhos de Deus. O que está acontecendo com você é que você está sentindo falta de Deus. Há um vácuo grande na sua vida, porque você não tem andado com Deus, caminhado com Deus, louvado a Deus, orado a Deus, pensado em Deus, amado a Deus. É esse tipo de experiência cristã que nós precisamos ter se queremos cantar o cântico do Cordeiro. Se queremos viver nessa vida sem pecado, nós precisamos aprender a caminhar com Deus na estrada dessa vida. Caminhar com Satanás e as coisas do mundo é muito fácil. Mas nós precisamos de uma disciplina para caminhar com Deus. Nada vai vir sem uma disciplina. Se você está esperando que um dia vai vir uma fada com a varinha mágica e eu vou ter vontade de ler a Bíblia, agora eu estou espiritual, agora eu vou fazer oração, não vai vir nunca. Eu quando comecei minhas orações, eu já falei isso para os jovens ali, mas eu vou falar para todo mundo aqui. Eu botava meu tapezinho ali com uma música bem suave, e eu dizia assim, quando o tape estiver tocando, eu tenho que ficar ajoelhado aqui orando. Só para quando o tape parar. Oração é disciplina. Você tem que disciplinar-se. E outra coisa, horário marcado. Horário marcado para falar com Deus, todo dia. E o mesmo lugar. Eu tenho um lugar lá na minha casa, que aquele é o lugar de Deus. Quando alguém me dá umas pancadas por aí, eu fico ferido e magoado, chorando, eu caio lá naquele cantinho com Deus, derramo minhas lágrimas, e eu digo, Senhor, essa não é hora de eu vir aqui contigo, mas eu estou aqui porque eu levei umas bordoadas ali na igreja, como meu coração está sangrando. Eu preciso de forças. Cada vez que eu passo na minha casa, aquele cantinho ali, eu sei que é o lugar que eu me encontro com Deus. Aquele é um lugar especial. Todo dia, pela manhã, das 6 às 7, eu tenho um encontro com Deus naquele lugar. É ali que eu oro a Deus. E vocês sabem que no começo é meio esquisitão, sabe? No começo é meio esquisitão, porque o tape tinha que rodar meia hora, mas depois de 3 minutos já tinha falado tudo que tinha que falar. Eu falei, Senhor, é o seguinte, eu já disse tudo, mas ainda falta 27 minutos aí no tape. Eu não sei mais o que é que eu vou fazer, mas eu não tenho mais nada para dizer também, mas também não vou sair daqui. Se eu não tenho nada para dizer, de repente tu diz alguma coisa aí para mim. Quantas vezes você se ajoelhou e você orou e falou a Deus e depois silenciou para ouvir a resposta de Deus? Você acaba de orar, levanta, vai embora, nunca vai ouvir a voz de Deus. Você tem que orar a Deus e depois você fica lá calado e não deixa que venha pensamentos. Eu aprendi uma estratégia para não quebrar minha conexão com Deus. Se eu estou orando a Deus e vem um segundo pensamento, eu meto ele dentro da oração. Então, meu jovem, se você estiver orando a Deus e vir a namorada na cabeça, você diz, olha assim, eu estou aqui falando contigo, mas já vem a minha namorada aqui na cabeça. Eu também já estou pensando na pelada da escola amanhã. Eu estou aqui com a minha cabeça toda atrapalhada, porque eu estou orando para ti, está vindo um monte de pensamento, mas eu estou botando pensamento aqui na conversa contigo, porque eu não quero quebrar essa conexão. Quando a conexão é quebrada e um terceiro pensamento entra na relação entre o homem e Deus, a oração não passa do teto. Não pense que você orando a Deus pensando em outra coisa, você está conversando com Deus. Isso não vale de nada. Você vai sentir o poder de Deus e a presença de Deus quando a sua mente estiver totalmente conectada com Deus. Não há nenhuma interferência. Você vai entrar num relacionamento com Deus diário, de disciplina. Depois de um certo tempo, acaba a disciplina. Depois você não precisa mais nem dos tapes.
Porque eu já gostava daquele lugar. Porque aquele já era o meu lugar com Deus. Porque toda manhã eu já vou ali para aquele lugar e já começo a falar com Deus e contar o meu dia e contar as coisas que aconteceram errado e dizer coisas a Deus e depois eu me calo, às vezes eu choro, às vezes eu escuto a voz de Deus, mas aquilo é de um jeito que se o meu cachorrinho passar latindo do lado, eu não escuto o meu cachorrinho porque estou conectado com Deus. Não pensem porque eu faço isso que agora o pastor Dilson é um santo. Minha mulher que o diga. A vida cristã, meus queridos, é uma guerra. E é uma guerra. E Paulo diz que a nossa guerra é contra quem? É contra o poder das trevas exteriores. É contra o mundo invisível. Nós estamos guerreando com alguém que nós não podemos ver. E unicamente Cristo Jesus em nós pode nos dar a vitória. É por essa razão que nós precisamos buscar o Senhor. Porque para derrotar e para ser vitorioso, para cantar o cântico do Cordeiro, para ser puro, para ser santo, nós precisamos ter Cristo e as hostes angélicas batalhando por nós. E nós temos que encontrar meios de buscar força. Não pense que você ligando a televisão, assistindo Doc Bardelô, Bulhão, sei lá mais quem, ou Luiz Gonçalves no DVD, você vai alcançar a força para ser vitorioso. Não pense que você indo para a internet e ouvir meus sermões dessa semana vai lhe dar força para você ser vencedor. Você trata de arrumar um canto na sua casa e separar esse canto e marcar 1 hora por dia e se ajoelha ali e comece a aprender a ter comunhão com o Criador do universo. Aquele que tem poder para lhe dar a vitória. Aquele que vai fazer de você grande. Aquele que vai operar milagres na tua vida. Aquele que vai fazer você sentir realmente o poder de Deus transformando a sua vida. O povo de Israel teve milagres e milagres. Oportunidades e oportunidades. Mas eram incrédulos. E há um texto aqui na Bíblia que eu queria partilhar com vocês, porque tem uma lição para nós. Está em Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14 e versículos 13 a 15. Vamos ler esse texto. Êxodo capítulo 14 e os versículos 13 a 15. Êxodo capítulo 14, versículos 13 a 15, a Bíblia diz assim. Aliás, vamos ler do versículo 11. Versículo 11. Disseram a Moisés: foi por não haver sepulcros no Egito que nos tirasse de lá para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, tirando-nos do Egito? Não é isto que te dissemos no Egito: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. Vocês já imaginaram a ousadia desses israelitas? Esse povinho atrevido, que passaram 430 anos no cativeiro, orando para Deus mandar o libertador, e Deus manda o libertador, sem um derramamento de sangue, sem ninguém pegar em uma arma. Os milagres da libertação botaram a nação inteira fora do cativeiro, sem nenhum derramamento de sangue, sem nenhuma rebelião. O mar se abrindo, as coisas, os milagres acontecendo. E agora esse povinho vem com essa conversa de que eles preferiam morrer no Egito, de que eles queriam continuar cativos, que eles queriam servir o Egito, que eles eram felizes e não sabiam no cativeiro levando chicotada. Pode uma coisa dessa? Não tem condição. E agora veja, vamos ler a sequência. Versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós vos... Meu jovem, no dia que o Senhor pelejar por você, você vai silenciar. No dia que o Senhor pelejar por você, você vai se calar. E o Senhor está dizendo que Ele vai pelejar por você. E olha que diz o verso seguinte. Então o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que o quê? Que marchem. Diz aos filhos de Israel. Irmãos, nós temos aqui uma situação incrível. Os exércitos de Faraó estavam vindo, o Mar Vermelho estava na frente, montanhas para um lado, montanhas para o outro,
e o povo estava encurralado.